Bem, já estamos gravando. Bom dia. Bom dia, oficialmente bom dia. Obrigado a todos pela presença. Hoje nós vamos falar dessa ilha maravilhosa, que é a Ilha da Madeira. De antemão, lógico, eu quero agradecer vocês, quero fazer uns comentários aqui. Primeiro, por favor, deixe seu e-mail quando você fizer uma pergunta, porque mesmo que não for respondida ao vivo, a gente manda a resposta para vocês depois, ou o e-mail para receber o material. A Gabriela vai compartilhar com a gente depois a apresentação, o acesso a banco de imagens, vídeos, material que vocês podem usar, né, Gabi? Isso mesmo. Nas suas redes sociais e tudo mais, tá bom? Uma outra coisa que eu queria dizer deixa aí uma informaçãozinha pra gente, que treinamentos você gostaria que a gente fizesse também? Porque tá bem legal essa questão dos treinamentos e a gente está bem feliz com isso. Então, agora eu queria chamar a Silvana para ela dar a introdução aí. Silvana? Jorge, a Silvana está ouvindo a gente? Oi, tá me ouvindo? Oi, agora sim. Ah, tá. Vou falar de novo então. Bom dia, gente. Eu sou a Silvana, no Departamento de Europa, da Urinter, e hoje a gente vai falar da Ilha da Madeira. A gente tem a Gabriela Doss e o Felipe Fraga, do Turismo da Madeira, que vão falar sobre todas as informações importantes sobre a ilha. O Felipe que vai começar, né? Isso. Bom dia, Felipe. Obrigado por participar do nosso treinamento. Bom dia, Brasil. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês a falar desta magnífica ilha que a Gabriela vai apresentar com mais detalhe. Queria só fazer uma introdução, porque a Madeira ainda é um pouco desconhecida no mercado do Brasil. A nossa Ilha da Madeira pode ser considerada um novo destino da Europa, onde o sol brilha todo o ano, permitindo desfrutar de uma natureza linda, fantástica, e é um destino muito diversificado e completo, onde toda a família pode encontrar respostas, seja na cultura, na história, na tradição, com variadíssimos desportos também em terra ou no mar, com passeios pelas nossas modernas cidades. Nós, os madeirenses, somos um povo reconhecido pela hospitalidade, temos uma gastronomia fantástica e a ligação histórica ao vinho da Madeira, claro. Golfe, surf, temos imensos complementos para quem nos pode visitar. Portanto, resumindo, a Ilha da Madeira é um destino autêntico, que não é massificado, que é perfeito quando combinado com outras cidades. Nós estamos apenas a 1 hora do continente europeu, a 1h20 da cidade de Lisboa e a 2 horas, 3 horas das principais capitais da Europa. Queria-vos contextualizar em relação ao problema que o mundo atravessa, ao Covid, ao vírus que nós temos todos e estamos a aprender a viver com ele. Aqui na Ilha da Madeira, nós nos encontramos muito seguros. Nós só tivemos 90 casos de infectados, dos quais atualmente só 15 pessoas têm o vírus, portanto só 15 casos ativos, e não tivemos nenhuma morte. Portanto, não registramos um único óbito durante esta pandemia. As coisas estão muito controladas, é muito seguro estar cá na ilha. O governo regional decretou ontem que a partir de junho o aeroporto começa a funcionar com a obrigação de fazer um teste de Covid. Se tiver o resultado negativo, pode entrar, se não, tem que fazer quarentena de 15 dias. E a partir de julho, a quarentena acaba e todos os passageiros que chegarem cá têm que fazer um teste, mas o governo regional assume os custos dos testes. Portanto, o passageiro não terá qualquer custo em fazer esse teste.
A Ilha da Madeira e o mercado do Brasil, como eu vos disse, pode ser considerado um novo destino europeu, não é? Portugal já não é novo, Portugal está muito na moda, mas a Madeira ainda é um pouco novo. Nós começamos a trabalhar na promoção com mais força, digamos, a partir do ano passado, com a agência que nos representa, a Avia Reps, da qual a Gabriela faz parte, de modo que é um mercado que é muito importante e vai ser ainda mais importante para nós, que nós queremos apostar muito no Brasil. Mas agora passo a palavra à Gabriela para vos falar e vos mostrar um pouco desta pérola do Atlântico, que é a nossa Ilha da Madeira. Gabriela. Obrigada, Felipe. Gente, então, como o Felipe falou, a ilha é super segura, eles tomaram todas as precauções, então eu acho que cada vez mais o cliente vai procurar lugares seguros, né, que ficaram seguros durante a pandemia. Então, eu acho que a Ilha da Madeira pode estar nos top 5 com relação a isso. Além do que eu vou contar aqui para vocês, eu queria me apresentar oficialmente. Eu sou Gabriela e eu trabalho para a Via Reps. Então, a Via Reps é uma representação de destinos, e a gente está trabalhando com o Felipe desde setembro do ano passado. Vou começar aqui a apresentação. Agradeceria, Jorge, se você me falar se vocês conseguem ver a minha apresentação. Me fala se vocês estão vendo a apresentação, por favor, só para a gente ter certeza. Sim, já está ok. Então, tá bom. Gente, a Ilha da Madeira, como o Felipe falou, é uma ilha do território português, né? Ela fica mais ou menos na altura do Marrocos. Em 2019, ela ganhou melhor destino insular do mundo. Então, é uma ilha com um montão de prêmios, depois eu vou falar para vocês, mas o ano passado ela ganhou o melhor destino insular do mundo, e Portugal, melhor destino turístico do mundo. Então, onde melhor para passar as férias, né? Como eu falei para vocês, a altura da ilha é a altura do Marrocos. Então, de Lisboa, de avião de Lisboa, ela está 1h30 e 1h40 da cidade do Porto. Claro, gente, a TAP é a nossa melhor, né, e maior parceira, mas você consegue chegar à Ilha da Madeira por diversas cidades da Europa, tá? Importante também falar que, por enquanto, oficialmente, a TAP volta a voar para o Brasil em julho, não com a mesma frequência, mas já com voos direto para Lisboa, tá? Eles têm um programa fantástico de stopover, então você pode emitir um voo direto para Funchal e você para 5 dias em Lisboa, né, sem o valor do stopover. Então, é bem bacana o projeto deles, tá? Por estar mais ou menos na altura do Marrocos, a ilha ela é considerada como a ilha primavera. Ela tem uma temperatura, da primavera o ano inteiro. Então, vocês podem ver, no verão ela não passa de 25 graus e no inverno ela não passa de 17 graus. Então, ela é uma ilha muito agradável para você visitar o ano inteiro, tá, gente? Isso vale tanto para a temperatura ambiente quanto a temperatura da água, tá? A variação de temperatura, gente, é bom falar que quando que é bom visitar a Ilha da Madeira, né? A Ilha da Madeira você pode visitar o ano inteiro. Os meses de julho e agosto é o pico de férias da Europa, então ela vai estar um pouco mais cheia, mas a ilha não é um lugar de turismo de massa, de muitas aglomerações, então eu acho que isso é mais uma vantagem para eles, tá? A ilha, gente, ela tem um lifestyle que muita gente me pergunta, que confunde, né? Por ser uma ilha, se ela tem muita vegetação, como que ela é? A Ilha da Madeira ela é uma ilha muito cosmopolita. Você encontra resorts completos com todas as facilidades necessárias. A ilha conta com um cassino, para quem gosta de jogar. Eles têm hotel 5 estrelas, equipadíssimos, mas não só hotéis 5 estrelas, tá, gente? Eu gosto muito de pontuar isso, porque muita gente associa a ilha só com o luxo, o que não é verdade, tá? Sim, ela é uma ilha sofisticada, ela é uma ilha bem cosmopolita, mas ela tem outras opções de hospedagem, tá? Eu gosto de mostrar essa foto para vocês verem. Esse é um dos hotéis ícone da ilha, ele é um hotel de luxo 5 estrelas, e ele fica na colina. Ao lado dele, você pode encontrar, por exemplo, aqui que vocês podem ver na tela, no canto direito superior, um hotel que fica ao lado dele, mas é um 4 estrelas. Então, na Ilha da Madeira, categoria não tem nada a ver com localização. Você pode encontrar hotéis 5 e 4 estrelas bem próximos um do outro, com preços bem diferentes, tá? E a gente também tem as quintas. As quintas, elas são casa dos senhores que tinham terra, fazendeiros, que hoje em dia são hotéis menores, hotéis boutique, com uma média de 20 a 25 quartos, tá? As quintas, gente, elas são prédios históricos,
elas preservam na parte de dentro muito a história daquela família, então os quadros, os móveis, eles têm essa preocupação de contar a história, mas também tem todas as facilidades de um hotel normal, Wi-Fi, piscina, muitos têm áreas para criança, então as quintas se modernizaram também, tá? Eu recomendo muito, gente, para quem vai de lua de mel, para um casal de férias que quer mais paz, mais quietude, eu recomendo as quintas, tá, gente? A diferença, o preço das quintas é mais ou menos de um valor de um preço de um hotel 5 estrelas, tá? E elas estão espalhadas por toda a ilha. Não é só porque ela é uma quinta que ela vai estar no interior da ilha, isso não tem nada a ver, tá, gente? Eu fiquei hospedada numa quinta, bem no centro da cidade, e eu não via barulho de carro, aquilo me impressionou, mas pela localização dela, você tá tranquilo de ficar numa quinta que você não vai ficar longe de nenhuma atração, tá? E aí o lifestyle da ilha, gente. A ilha, ela foi a primeira cidade europeia fora da Europa. Então ela era um lugar muito utilizado pelos navegadores para parar, descansar, pegar água. E isso gerou frutos e flores que só a ilha tem. Os navegadores paravam lá, como é uma ilha vulcânica, eles deixavam uma muda e aquilo criou, né, a mistura, na verdade, de vários tipos de vegetações. Então, no centro de Funchal, que é a capital da Ilha da Madeira, você tem uma praça com árvore de Madagascar, do lado de uma árvore do Caribe, do lado de uma árvore da Indonésia, então, eles vivem muito, muito harmonicamente, né, e isso gerou frutas que só existem lá. Então, lá você encontra o maracujá roxo, que por fora ele é roxo, bem diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Você tem o maracujá banana, que ele é em formato de banana, mas dentro é um maracujá também docinho, muito gostoso. E tem uma fruta engraçada que chama consolo de viúva. Aí eu nem preciso falar para vocês muito, né, do formato da fruta, mas parece uma fruta do conde, é muito gostosa também. A ilha também, gente, ela é muito conhecida pelos carrinhos de cesto, tá? O carrinho de cesto, ele sai do lado de uma igreja, do lado do Jardim Botânico da cidade. Hoje em dia, para vocês fazerem esse passeio, vocês sobem de teleférico, que tem uma vista espetacular da ilha. Mas antigamente as pessoas subiam a pé até essa igreja como se fosse uma peregrinação. E aí os donos das terras criaram o carrinho de cesto para as pessoas descerem mais rápido. Então, o carrinho de cesto foi criado para isso. Hoje em dia, pode ir criança, pode ir pessoas com mais idade, então é bem tranquilo o passeio, tá, gente? E a famosa comida. A gastronomia da ilha, gente, ela é... Travou, Gabi. Gabi? Claro, a comida... Oi? Cortou. Você tá me ouvindo? Ah, desculpa. Então, a gastronomia da ilha, ela é muito parecida com muita gente confunde que ela é a gastronomia do continente português, e não é, tá, gente? Eles têm coisas típicas da ilha. Então, por exemplo, aqui à esquerda, você tem a famosa espetada, que são as carnes que vêm dentro de um espeto, né, de louro. Aqui do lado, no meio, você tem os famosos restaurantes Michelin da ilha, tá? Eles têm um peixe da ilha, que é o peixe prado, e aqui do lado foram as frutas que eu falei para vocês. Um prato típico da ilha, gente, por exemplo, é peixe com molho de maracujá e uma banana assada. Então, você tem muitas opções gastronômicas da ilha, que você pode comer, por exemplo, um sanduíche de peixe que custa 3 euros, até um restaurante Michelin que custa mais de 1.000 euros. Então, você tem para todos os bolsos, tá? A média, gente, das refeições na ilha é igual Lisboa, tá bom? Essa é mais ou menos a média que você vai gastar numa refeição com vinho, tá? E os famosos vinhos da ilha. O brasileiro, ele conhece muito o vinho da Madeira como aquele vinho mais grosso, que se faz um molho madeira, que é um licor, na verdade, né? E lá não. Para a produção local, eles produzem o vinho da Madeira seco, que eles chamam de vinho de mesa, que não se vende em outro lugar, eles não exportam, você só compra lá na ilha, tá? Então, em setembro, eles têm a festa, né, da uva, e as pessoas podem ir visitar as vinícolas, podem fazer a pisada da uva, então, isso é um acontecimento muito grande lá na ilha, tá, gente? E o mar. A ilha, gente, ela não é uma ilha como o brasileiro está acostumado, o que eu acho fantástico isso. Ela não é uma ilha de areia branca, tá, gente? Ela tem ou areia preta, vulcânica, ou pedras. Então, as praias lá da ilha são de pedra ou de areia preta, tá? Mas muita gente faz as atividades
de barco. Vocês têm barco regular, vocês podem jantar num barco, vocês podem almoçar num barco, vocês podem contratar um barco particular, então tem muitas atividades que você pode fazer, tá? Além disso, a Ilha da Madeira, ela tem um passeio porque ela tem golfinhos e baleias que vivem na ilha o ano inteiro, tá? Elas não estão só passando. Então é muita frequência de você ver os golfinhos e as baleias da ilha, tá? Além disso, você tem as atividades no mar. Então, você pode fazer mergulho, surfar, stand-up paddle, canoagem, todo tipo de esporte que envolve o mar, tá? E a ilha? A natureza da ilha, a floresta da Ilha da Madeira chama Laura e Silva, e ela é reconhecida como Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco, tá, gente? Você tem como explorar a ilha a pé, de bicicleta ou com Jeep ou alugar um carro, tá? Gente, a ilha, ela tem uma coisa que é muito legal, a natureza dela, ela retém muita água, né? Então, os portugueses descobriram as levadas, que eram as águas que saem do norte, na verdade, eles captaram, né, a água que vem do norte para o sul da ilha, e criaram as levadas, que são esses canais, e do lado das levadas tem as trilhas. Então, hoje a Ilha da Madeira, ela conta com 2.000 quilômetros de trilha, tem trilhas de 15 minutos até trilhas de 9 dias, então se o seu passageiro, claro, vai depender da expertise dele e tal, mas é um ótimo passeio para oferecer para ele. Normalmente, essa parada numa levada está incluída no passeio de Jeep, tá, gente? Essa foto que vocês podem ver aqui à direita é o Jeep. Eu super recomendo esse passeio para você conhecer a parte rural da ilha, a parte interna da ilha, né? Os picos mais altos. É um passeio que a gente sai de manhã cedinho para ver o nascer do sol aqui no Pico do Areiro. Então, o Pico do Areiro, gente, ele é o pico mais alto da ilha que você pode ir de carro. Tem picos mais altos, mas você só pode ir de trilha, tá? Eu super recomendo esse passeio. Para vocês terem uma ideia, eu fiz o passeio de Jeep e o motorista do Jeep, a gente ficou discutindo o português, né? Então, ele falou assim pra mim, Gabi, qual a sua fruta favorita e tal? E eu falei, ele falou, o meu é o pero. Eu falei, deve ser pera. Eu falei, no Brasil a gente tem pera. Aí ele, não, mas pera não é pero. Aí ele parou numa plantação, a gente pediu para uma senhorinha, ele me mostrou o pero, gente, que na verdade é uma maçã pequenininha, do tamanho de uma cereja. Então, esse passeio, você tem toda a interação com esse mundo rural, com as pessoas que plantam, e eles têm toda uma vontade de falar com o brasileiro, sabe? Essa senhorinha, ela perguntou de onde eu era, quando eu falei Brasil, ela me perguntou se eu sabia o final da novela, tudo. Então, eles recebem a gente muito bem, e eles gostam muito dos brasileiros, tá? Desculpa, Gabi, Oi. só uma interrupção, desculpa. Mas, O pessoal está pedindo para ir um pouquinho mais devagar. tá bom, desculpa, eu fiquei com medo do horário. Não, tá... a gente tem tempo, a gente tem bastante tempo ainda. Então, tá bom. Valeu. Então, gente, só para vocês entenderem, eu acho que é fundamental um passeio assim que não, lógico, o City Tour, mas um passeio que não pode perder é esse para conhecer a parte rural da ilha, tá, gente? Lá vocês vão visitar as plantações, vocês vão conhecer a população local e é onde você encontra esses picos que tem essas vistas maravilhosas, tá? Então eu super recomendo fazer esse passeio de Jeep, tá? E aí, gente, a gente tem do lado de Funchal é a ilha principal, como eu falei para vocês, é a capital. Do lado, a gente tem uma ilha chamada Porto Santo, tá? Ela faz parte do arquipélago da Madeira, ela fica a 73 quilômetros de Funchal. Então, você pode ir, tem um ferry boat que sai de Funchal e vai até Porto Santo, tá? Demora mais ou menos 2 horas e 40, gente. Então, se o seu passageiro quiser passear, a gente recomenda que ele dorme uma noite em Porto Santo e depois volta para Funchal, tá? Porque esse deslocamento, se você pensar 2 horas e 40 para ir, 2 horas e 40 para voltar, um dia fica meio apertado, tá? A ilha de Porto Santo, gente, ela tem uma praia de 9 quilômetros de areia branca. Então, ela sim tem areia mais clarinha que a gente está acostumada, e vocês podem ver como a água dela é mais clara do que a água lá em Funchal, tá? Ela é uma ilha, gente, que ela tem toda a estrutura como Funchal. Ela é uma ilha que você pode fazer as trilhas, você pode passear de cavalo, tem campos de golfe, mergulho para quem gosta, turismo de aventura, mas ela é uma ilha menor, tá? E essa areia que ela tem é uma areia terapêutica. Então, eles têm os spas dos resorts da ilha, que chama talossoterapia, que é essa terapia feita com areia de Porto Santo.
tá, gente? A areia, os hotéis lá, você encontra desde hotéis 3 estrelas até hotéis 5 estrelas de frente para a praia, resorts, tá? Inclusive, em 2019, nós ganhamos melhor resort all-inclusive da Europa, está em Porto Santo, tá, gente? Eu super recomendo Porto Santo para quem tá indo de lua de mel, tá? Ou até mesmo quem vai com a família para descansar. Tá? A Ilha da Madeira é uma opção sim para quem vai com criança, gente. Você tem hotéis preparados com estrutura para criança, você tem os passeios da Levadas, que eles podem ver os insetos, os pássaros, você tem o passeio das baleias, que as crianças adoram, que eles podem avistar as baleias e tal. Então, você tem também as atividades com as crianças, tá, gente? Não é só para casal. Lá na ilha de Porto Santo, a gente tem um navio que está afundado, então para quem quiser, né, fazer um mergulho, a gente recomenda lá, e lá também tem um campo de golfe, tá? E os eventos, gente, os eventos na Ilha da Madeira é um acontecimento na ilha, e eu super recomendo vocês mandarem os seus passageiros nessas épocas, tá? A gente tem o Natal na ilha, que a ilha, dia 6 de dezembro, ela se acende, então você pode ver, tem os temas Árvore de Natal, Casa do Papai Noel, tudo envolvendo o tema Natal. A gente, em fevereiro, eles têm um carnaval, que eles falam que é uma homenagem ao Brasil. Eu não sei se muitos de vocês sabem, mas a colonização dos portugueses aqui no Brasil, ela tem muito. Gabi, seu som cortou. Gabi? Gabi, tá me ouvindo? Seu som cortou. Não tô te ouvindo. Tá. Não tô te ouvindo. Gente, vocês estão me ouvindo? Agora sim, agora voltou. Então tá bom, me desculpa, vocês estão vendo a apresentação? Não, agora sim, voltou. Tá, então tá bom, desculpa. Como eu estava falando para vocês dos eventos, tá, gente? Eu recomendo muito vocês irem para a ilha durante os eventos, gente. Estava comentando com vocês o carnaval, né? A ilha, ela tem uma coisa, gente, que a história da ilha tem muito a ver com a história do Brasil. Os portugueses, quando eles começaram a plantação de cana no Brasil, na Ilha da Madeira, você só consegue plantar cana até 200 metros. Quando eles chegaram no Brasil e vieram todo esse terreno, eles começaram a plantar cana e o know-how veio da Ilha da Madeira. Então, tem muitas famílias madeirenses que vieram para o Brasil, então tem muita gente que é descendente de madeirenses, tá? Então, por isso que nossa história funde tanto. Pra vocês terem uma ideia, lá eles pesavam a cana no pão de açúcar, por isso que quando eles chegaram aqui e avistaram, virou o nome de pão de açúcar, tá? Eles têm lá o Museu do Engenho, que conta toda essa história. Eles têm também um Cristo, que eles falam que o Cristo da Ilha da Madeira está olhando o Cristo do Rio de Janeiro, então tem muitas histórias nossas que fundem, então o carnaval é uma homenagem para os brasileiros. E em abril a gente tem a Festa da Flor. A Festa da Flor, gente, é para comemorar a chegada da primavera, então eles têm carros alegóricos que fazem uma parada no centro da cidade durante 3 dias, e é todinho enfeitado com flores da ilha, as roupas, os carros, as crianças, então é realmente um evento, tá? Esse ano, essa festa foi transferida para setembro, então ela vai acontecer junto com a Festa do Vinho. Tá? Então, setembro tem a Festa do Vinho, que eu recomendo muito para os brasileiros irem conhecer, e em outubro eles têm uma festa que homenageia os portugueses, né, a chegada do português na ilha. Então, eles têm isso de uma forma, assim, muito muito celebrada na ilha, a ilha fica em festa mesmo, tá? E aí nós temos, gente, o famoso Ano Novo. Tá? O Ano Novo na ilha, muita gente me fala, Gabi, mas hoje em dia você tem Ano Novo em Dubai, na China, Copacabana, mas a ilha, gente, ela está no Guinness Book of Records pela melhor Ano Novo do mundo. Por que isso? O diferencial dela é que a ilha, ela tem fogos 360 graus da ilha. Então, não importa se você está hospedado num hotel 4
estrelas, 5 estrelas, 3 estrelas, você consegue ver os fogos. E você não precisa se deslocar para um ponto só. Qualquer lugar que você está na ilha, você consegue ver os fogos, tá? Então, é muito legal por isso. Eu sei que a Silvana e o Jorge estão programando um pacote bem legal para vocês de ano novo, e eu super recomendo, tá, gente? E aqui, o CR7, né, gente? O Cristiano Ronaldo, ele é madeirense, então o aeroporto chama Cristiano Ronaldo, você tem o Museu Cristiano Ronaldo e você tem um hotel do Cristiano Ronaldo, tá? Claro que é um museu pequeno, mas é muito bacana ir lá passear e conhecer um pouco da história dele. Eles gostam de fazer essa comparação. Então, o Cristiano ganhou 5 bolas de ouro, melhor jogador do mundo, e nós temos 5 melhor destino insular, que 5 vezes o melhor destino insular do mundo, tá? Nós temos 4 botas de ouro como melhor marcador, e nós temos 6 vezes melhor destino insular da Europa, tá? Por isso que eles são os 2 melhores do mundo. Então, gente, muito obrigada pelo tempo de vocês, e agora eu queria falar um pouco para vocês, assim, direto para os agentes de viagens, tá? Como, né, juntar a ilha, como vender a ilha. Gente, você pode vender a ilha como destino final, que você pode ficar até 7 dias, facilmente você tem atividades na ilha, tá? Você pode misturar Lisboa com a Ilha da Madeira, e aí normalmente eles fazem uma troca de 3 dias em Lisboa e 4 dias na ilha, tá? O mínimo que a gente recomenda, gente, são 3 noites e 4 dias na ilha, tá bom? Pensando no day by day, a gente recomenda, claro, a chegada na ilha, no dia seguinte, fazer o city tour, conhecer a história, conhecer essas frutas maravilhosas, experimentar o vinho. No outro dia, fazer o litoral da ilha, que é maravilhoso. O litoral, eles chamam de costa oeste, que você faz parando nas piscinas naturais e conhecendo os vilarejos, tá? Esse seria, assim, o básico do básico da Ilha da Madeira. Depois, os outros tours que a gente super recomenda é esse de Jeep, para você conhecer o interior da ilha. Depois tem as bordadeiras da ilha. O bordado da Ilha da Madeira é muito conhecido e elas preservam até hoje muito da história da ilha contada através das bordadeiras. É um passeio realmente muito bacana. Muita gente me pergunta dos navios. Você tem sim navios, tá? Eles circulam pela ilha o ano inteiro, mas aí normalmente eles ficam 1 ou 2 dias somente, tá? Eles saem da Europa, vão para a ilha, ficam 1 ou 2 dias e voltam. Então, no caso, você não consegue explorar tanto a ilha, tá? A Ilha da Madeira, gente, a gente fala, vai para Lisboa ou vai para o Porto, se cansa, vai conhecer os museus, vai conhecer as igrejas e vai para a ilha para descansar. A ilha, ela tem um ar mais tranquilo, de calma, de desfrutar. Eu gosto de usar um exemplo, eu estava conhecendo os hotéis, indo de um hotel para o outro, e eu falei, Felipe, a gente está atrasada, não tem problema, a gente come uma coisa rapidinho. Ele olhou assim para mim, ele falou, ninguém almoça em 15 minutos. E aquilo me fez refletir, né, como a gente está sempre correndo. Eu falei, o paulista come em 15 minutos, muita gente almoça em 15 minutos. E ele falou assim, não, imagina, a gente vai ligar pro hotel, falar que a gente está atrasado, mas a gente vai sentar e ter uma refeição. Então é isso, a ilha é para você desfrutar dela, tá, gente? Então, agradeço muito a oportunidade, gente, espero que eu tenha trazido um pouco de alegria nesses dias, né, de Covid, falar de uma ilha tão segura, uma ilha que se protegeu, né, e agora trabalhando com a Orinter para a gente conseguir vender mais esse ano ainda e em 2021, tá? Muito obrigada, gente, espero que eu não tenha corrido muito. Jorge, Silvana? Não, obrigado, Gabi, foi ótimo. Foi ótimo, sim. Vai ficar gravado no nosso canal no YouTube. Aproveite para se inscrever nesse canal, por favor. E, Sil, você quer, então, colocar as perguntas aí? Tem algumas perguntas que a Gabi acabou respondendo já agora, no final, sobre o tempo de permanência na ilha, o tempo ideal, você já comentou, né? Teve outra pergunta que foi sobre o tempo de Funchal a Porto Santo, você também já respondeu, que é um ferryboat de aproximadamente 2 horas e 40, não é isso? Isso mesmo. Tá. O pessoal está perguntando também... Silvana, desculpa te interromper. A TAP tem voo 3 vezes por semana de Lisboa indo direto para Porto Santo. Tá, ok, uma opção também, né? Isso. Ok. Tem agências perguntando também o nome do resort que você falou em Porto Santo.
Então, gente, é da Rede Pestana. Rede Pestana, tá. Ok. Isso, tá? O que mais temos aqui? Se existe vida noturna na ilha? Então, existe, Silvana, o centro da ilha, o centrinho onde ficam os restaurantes, as lojas, eles são bem típicos que o brasileiro gosta, com mesinha do lado de fora, depois tem os cafés, os restaurantes eles servem do lado de fora, então é bem tranquilo. Eles têm uma área, por exemplo, no final da rua principal, porque a ilha só tem uma rua, né? Então, no final dessa ilha principal, eles têm um lugar que é um barzinho que vende a cerveja local. Eles têm uma cerveja local da ilha e você pode tomar cerveja, tem música, então tem uma vida noturna. O que não tem muito na ilha é boates, balada, não é esse tipo, tá, Silvana, de destino. Mas sim, você tem bares abertos, lojinhas, restaurantes, e como vocês sabem, o europeu janta muito tarde, né? Então, você tem sim essas opções, né, à noite na cidade. Tá. Outra pergunta que eu achei legal da Andrea. Ela pergunta se sempre fica hospedado em Funchal, ou tem alguma outra cidade, além de Porto Santo, que você indicou? Alguma outra cidade para... Então, a gente tem outras cidades, você tem o Paú do Mar, você tem Cabo Girão, você tem, que são vilarejos, tá, Silvana? Só que a gente tem que pensar o deslocamento, tá? São cidades menores, são cidades, como que eu falo assim, cidadezinhas de pescadores, e além disso você tem toda a parte rural da ilha, tá? Tem que ver muito se é o perfil do brasileiro, porque ele não vai conseguir fazer esse deslocamento para Funchal, onde tem o barzinho, onde tem a vida noturna. Então, se ele é uma pessoa que ele quer ficar num resort, por exemplo, numa cidade um pouco mais afastada, você tem opção, mas não é tão, vamos dizer assim, ele vai demorar de 30 a 40 minutos para ir até Funchal. Inclusive, Gabi, tem uma pergunta disso também, que é sobre aluguel de carro na ilha, se vale a pena, se as estradas são fáceis, porque como é uma ilha montanhosa, eu não sei realmente como é essa geografia para poder dirigir, se é tranquilo. Tá. Jorge, a estrada deles é fantástica. Eles, em 2018, eles terminaram todo um projeto de túneis dentro da ilha. Então, você consegue chegar em qualquer lugar. Por que eu falo que tem que ter restrições para aluguel de carro? Porque aqueles picos, por exemplo, o Pico do Arieiro que eu passei para vocês, eles têm cliffs muito íngremes. Então tem que ser uma pessoa que saiba dirigir nesses cliffs. É mais ou menos como a área da Itália, né, que eles falam, a região da Itália que é super montanhosa. Então, assim, alugar o carro para conhecer as praias, para ir para o centrinho da cidade, ok. Para fazer esses tours mais, como que a gente chama de off-road, né, que é que o Jeep faz, ou até mesmo para os picos mais altos, eu já não recomendaria. Tá, e a questão de ser mergulho com cilindro na ilha, qual que é a recomendação? Então, a gente tem o mergulho para profissionais e iniciantes também nas duas ilhas, tá? Em Porto Santo e Funchal. Agora, preço e empresas, como eu represento o governo, Jorge, eu não posso te dar os nomes, tá? Mas no site deles, no site que é visitmadeira.pt, você tem todas as informações lá por atividade. Então, a pessoa que quer fazer caminhada, a pessoa que quer fazer mergulho, passeios de barco, você tem lá as informações. E, claro, a Orinter, ela tem esses fornecedores para passar, tá? Que ela trabalha com fornecedor que vende muito bem a ilha. Tá bom, gente? E outra coisa que eu queria comentar, que eu esqueci, eu mandei para o Jorge e para a Silvana um e-mail, gente, com todos os links onde vocês podem pegar foto, pegar vídeo, inclusive nós fomos matéria do Globo Repórter em outubro do ano passado, e o que aconteceu é que eles fizeram uma matéria linda sobre a Ilha da Madeira. A única coisa que eles pecaram um pouco no final foi sobre as chegadas, né, os aviões da ilha. E eu queria tranquilizar vocês que é muito tranquilo chegar lá. Tem gente que me pergunta, ai, Gabi, eu tenho pavor, gente, de voo. Eu vou rezando daqui até, sei lá, se for precisar um voo para Dubai, eu vou 15 horas rezando. E foi muito tranquilo chegar lá. E eu falo, eu tenho muito mais medo de chegar em Congonhas ou no Santos Dumont do que na Ilha da Madeira. Então, vocês vão receber o link com todas as informações, certinho explicando os hashtags que vocês podem usar. Depois a Silvana e o Jorge mandam também para vocês, tá, gente, o material. E lá também, você tem todas as informações, o site, Instagram, Facebook e tudo. Tá ótimo. Mais alguma pergunta, Jorge?
Não, o pessoal está pedindo material, por favor, não esqueçam de deixar o e-mail de vocês aqui para as respostas. Acho que a gente respondeu todas as perguntas, mas se alguém tiver dúvida ainda, já me fala por aqui. Estão perguntando aqui se vale a pena ficar numa vila de pescadores. Olha, Jorge, depende de quantos dias ele tem na ilha, tá? Se é uma pessoa que está indo 7 dias, ela não tem pressa, sim. Eu recomendo, tá? Porque a vila de pescador ainda é vilinha de pescador. Você vê o pescador chegando de manhã com o barquinho, é um ótimo lugar para quem gosta de ler, é bem tranquilo, tá? Você falou lá no começo, desculpa, pode continuar. Não, pode falar. No começo você já falou sobre tempo de voo, mas alguém está perguntando sobre a distância, o horário de tempo de voo de Lisboa para Madeira. É importante dizer, gente, que com a TAP você tem 7 voos diários saindo de Lisboa, dá 1h30 de voo, tá? E da cidade do Porto, você tem uma frequência 2 vezes por dia e dá 1h40 da cidade do Porto. Ótimo, vamos saber. Tá? Jorge, outra coisa que eu queria comentar que você falou, a Ilha da Madeira, gente, eu falei para vocês os principais festivais, tá? Os principais feriados, os eventos. Mas lá no site você tem eventos específicos, como, por exemplo, em Paú do Mar, que é super conhecido pelo surf, você tem um festival de reggae. Tem uma cidade que ela chama o Cliff, né? O nome da cidadezinha, na verdade, é Ponta do Sol. E lá eles têm festival de música. Então, a ilha é cheia desses eventos que você vai, e aí vale a pena você se hospedar nessa cidadezinha, entendeu? Entendi, por conta do evento, né? Então, acho que a gente pode dizer que a Ilha da Madeira, ela é um território diferente do que a gente entende por Portugal. Eu acho que pode se pensar assim, né? Exatamente. Uma pergunta só, vai, para a Silvana e para o Jorge. Quantos brasileiros você acha que foram para Portugal em 2019? 50 mil? Silvana? Grande de Portugal, né? A gente sabe que é muita gente. Anos, né? Que é um dos melhores destinos da Europa, mas em números eu não sei de precisar, não. 80 mil. Então, mais de 1 milhão, viu? Mais de 1 milhão. Jorge, foram 1,5 milhões de brasileiros para Portugal em 2019. Só 13 mil para a Ilha da Madeira. Então, a gente fala que, e muitas dessas pessoas que vão, são pessoas que já conhecem a Portugal, já foram a Lisboa, já foram para o Algarve, já foram para Porto, e muitas vezes elas não sabem que existem as ilhas. O pessoal tem uma coisa à parte aqui, o pessoal está me perguntando de alguns treinamentos que eu pedi sugestão para as pessoas, só falando, Turquia, gente, nós já fizemos o treinamento de Turquia, ele não ficou gravado, só que nós vamos internamente refazer essa apresentação para deixar disponível no canal. A mesma coisa aconteceu com Israel, ele não foi gravado no momento, mas nós refizemos e está lá bonitinho, até mais rápido, dentro do nosso canal no YouTube, tá bom? Importante a gente informar as agências que a gente tem disponível no nosso portal um circuito de Lisboa com Ilha da Madeira, que vai até de março a outubro, e como a Gabi falou, a gente já está programando um produto para o Réveillon na Ilha da Madeira, que é muito famoso, e a gente sempre teve uma boa saída desse produto nos anos anteriores, né? Então, aguardem um pouquinho que a gente vai ter mais novidades também de outros tipos de turismo que é interessante fazer. A gente comentou ontem no treinamento também sobre motorhome, talvez a gente tenha em breve novidades para explorar a ilha de outras formas também, que é um destino que a gente vai divulgar bastante a partir do ano que vem, finalzinho desse ano, né, Jorge? Exatamente. E, Jorge, só lembrando que isso a gente também já está programando com o Jorge, que eu vi gente pedindo fora, né, Estados Unidos, além. E eu também dou treinamento de Paradise Coast, na Flórida, e a gente também está combinando com a Orinter para dar esse treinamento aí para vocês em breve. Beleza, ótimo. Legal então, Gabi. Muito obrigado pela sua presença. Eu acho que imagina, gente. Já foi, né? Porque ele tinha um compromisso. Isso. Tá? Mas olha, obrigado pelo seu tempo, explicações excelentes. Dá vontade realmente de poder visitar. E vamos compartilhar aí com os seus clientes, por favor, pessoal, vamos movimentar isso, porque a ilha já vai estar aberta a partir de julho, né? Isso mesmo. Os brasileiros vão estar prontos para viajar, mas até o final do ano, com certeza. Vamos pensar em 2021, final do ano,
Tá bom? Ano novo, né, gente, na ilha. Ano novo. Beijo, Jorge, muito obrigada, viu, para você. Beijo. Beijo, tchau, Obrigada, gente. gente. Obrigada a Tchau. todos. Até mais.